This meeting is being recorded. Oi. Então, boa noite a todos. Meu nome é Rodrigo Lins, esse é o nosso Clube de Infectologia da Sociedade de Infectologia do Estado do Rio de Janeiro. Esse é o nosso Clube de Infecto de novembro. Espero que estejam todos muito bem. Vou começar, então, apresentando o nosso caso clínico. Nosso caso clínico de hoje se chama sarcoma de Kaposi ganglionária em pessoa vivendo com HIV/AIDS. A apresentadora é a doutora Amanda Lima da Cunha e Souza, R2 do Serviço de Infectologia do Hospital Geral de Nova Iguaçu. E o moderador é o Dr. Roberto Fauci da Silva Garcia, que é o coordenador do Programa de Residência Médica em Infectologia do Hospital Geral de Nova Iguaçu. Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Uma alegria ter o hospital de vocês apresentando o caso aqui. Amanda, se você quiser, pode compartilhar sua tela. E vou passar a bola, então, para você. Boa noite, meu nome é Amanda, eu sou médica residente de infectologia do Hospital Geral de Nova Iguaçu. Agradeço a presença de todos vocês. Hoje eu vou apresentar um relato de caso de sarcoma de Kaposi ganglionar, pessoa vivendo com HIV/AIDS, sobre a orientação do Dr. Roberto, coordenador do Programa de Residência Médica em Infectologia do Hospital Geral de Nova Iguaçu. Amanda, estou visualizando aqui tua tela, mas não em modo de apresentação. Estou como se você estivesse com o PowerPoint aberto. Espera aí, só um instantinho. Agora sim, perfeito. Foi? Vamos lá. Bom, um relato de caso. Paciente de 28 anos, sexo masculino, cisgênero, HSH, natural de Vitória, no Espírito Santo, residente em Belford Roxo, no Rio de Janeiro, estudante. Compareceu à consulta de rotina no ambulatório de infectologia em junho de 2023, queixando-se de epigastralgia, perda ponderal não quantificada, sudorese noturna, associada a linfonodomegalia, região inguinal bilateral, cadeia cervical anterior e posterior, poplítea, axilar bilateral, de início aproximadamente 4 meses. Negava febre, negava tosse, negava vômitos, fazia uso de tenofovir, lamivudina e dolutegravir com boa adesão. O CD4 de março de 23, com 1043, carga viral indetectável. Na ocasião, foi encaminhada à emergência do Hospital Geral de Nova Iguaçu para internação e investigação do quadro. Como história patológica pregressa, esse paciente ele teve um diagnóstico de infecção pelo HIV em abril de 2012. Em fevereiro de 2013, um quadro de meningite bacteriana tratada, sem sequelas. Em 2019, abandonou a terapia antirretroviral. Em novembro de 2021, teve uma internação que se estendeu até janeiro de 2022 por conta de uma tuberculose disseminada que evoluiu para necessidade de intubação orotraqueal e ventilação mecânica por 14 dias. E como complicação, esse paciente apresentou ainda doença arterial obstrutiva periférica, com necessidade de amputação infrapatelar bilateral. Nessa ocasião, tinha um CD4 de 111 e uma carga viral de 387.987 cópias.
Nós reintroduzimos a terapia antirretroviral em março de 2022, com tenofovir, lamivudina e efavirenz, e o paciente terminou o tratamento para tuberculose disseminada em maio de 2022. Em setembro, nós fizemos a troca da terapia antirretroviral para tenofovir, lamivudina e dolutegravir, e o paciente seguiu em acompanhamento ambulatorial regular. Na admissão desse paciente na emergência, o paciente encontrava-se em bom estado geral, clorado, hidratado, anictérico, acianótico, afebril, eupneico em ar ambiente, com peso de 43 quilos, a horoscopia sem alterações, pele e fâneros sem lesões de pele visíveis, cadeia ganglionar, presença de linfonodomegalia em região cervical anterior e posterior, axilar, inguinal bilateral e poplítea. Os linfonodos apresentavam aproximadamente 2 centímetros em seu maior diâmetro, com consistência fibroelástica, móveis e indolores à palpação. A ausculta cardíaca sem alterações, a ausculta pulmonar também sem alterações, abdômen flácido, ruídos hidroaéreos presentes, indolor à palpação superficial e profunda, sem massas ou vistromegalias palpáveis. Aparelho geniturinário também sem alterações. Os exames laboratoriais de admissão: a glicose normal, ureia 33, creatina 0,9, PCR de 1,8, TGO e TGP normais, fosfatase alcalina e gama-GT um pouquinho tocadas, lipase normal, bilirrubina normal, potássio normal, coagulação TAP e INR normais, hematócrito de 40, hemoglobina de 13,3, leuco de 6.040, com 2 bastões, 54% segmentados, linfócitos típicos 43%, monócitos, uma plaqueta aumentada de 666 mil. As tomografias: tomografia de crânio sem alterações, tomografia de tórax com faixa de telectasia nas bases pulmonares e um discreto espessamento das paredes brônquicas, mas ausência de linfonodomegalias mediastinais e hilares. Uma tomografia computadorizada de abdômen, fígado normal, baço com dimensões normais, com múltiplos focos de calcificações em seu parênquima de aspecto residual, ausência de linfonodomegalias retroperitoneais ou pélvicas. Endoscopia digestiva alta, a gente fez para investigar a queixa dele de epigastralgia. Demonstrou um refluxo do adenogástrico, gastrite de antro enantematosa leve, uma duodenopatia branca intensa, sugestivo de parasitose intestinal. O anátomo patológico: uma gastrite crônica leve e inativa, pesquisa de H. pylori negativa, ausência de evidências de malignidade. Nós, então, discutimos o caso com a equipe de cirurgia geral, que optou por uma biópsia excisional de um dos linfonodos, na região inguinal. Após a melhora clínica, o paciente recebeu alta para continuar a investigação ambulatorialmente. O laudo histopatológico do linfonodo inguinal evidenciou um processo inflamatório crônico com histiocytose acentuada ao longo de todo o linfonodo examinado. E o patologista recomendou a realização do estudo imunistoquímico para elucidação diagnóstica. E a seguir nós temos o estudo imunistoquímico, que foi cedido às lâminas do estudo. Essa lâmina com antígeno de proliferação celular KI67 positivo, CD31 positivo, D240 positivo, HHV8 positivo, e com conclusão do patologista de sarcoma de Kaposi. Manejo clínico atual: o paciente atualmente encontra-se em uso de tenofovir, lamivudina, dolutegravir, aguardando a realização ambulatorial de colonoscopia e broncoscopia,
mantém as consultas regulares, o ambulatório de infectologia, e está aguardando também a regulação para o serviço de oncologia, para acompanhamento em conjunto desse diagnóstico de sarcoma de Kaposi ganglionar. Agora vamos à discussão. Sarcoma de Kaposi foi descrito pela primeira vez em 1872 por Moritz Kaposi. É uma neoplasia maligna de proliferação em células endoteliais associada à infecção pelo herpes vírus do tipo 8, também chamado de herpes vírus associado ao sarcoma de Kaposi. É mais notável pelo acometimento cutâneo, com máculas violáceas ou acastanhadas que evoluem para nódulos, placas e úlceras. E na ausência desse envolvimento cutâneo, o sarcoma de Kaposi pode revelar-se um diagnóstico enigmático devido a manifestações sistêmicas que são difíceis para diferenciar de outras enfermidades. É considerado o tumor mais prevalente em pessoas vivendo com HIV/AIDS. Um estudo ecológico avaliou o número de casos de sarcoma de Kaposi registrados no Sudan entre 1985 e 2021, constatou mais de 15 mil casos. Observou-se nesse estudo também a queda da incidência após o início da terapia antirretroviral e que a proporção na era pré-TARV era de 14 homens para uma mulher, caindo para 4 homens para uma mulher após o início da terapia antirretroviral. É classificado em 4 tipos, Tipo 1, forma indolente clássica, que é a primeira descrita por Kaposi, predominantemente em homens idosos de descendência do Mediterrâneo leste europeu, com lesões predominantemente localizadas nas extremidades inferiores. Tipo 2, SK endêmico, ocorre em adultos e crianças na África Equatorial, que não estão infectados pelo HIV, afeta as extremidades do corpo e frequentemente associada a doenças secundárias com envolvimento de gânglios linfáticos nas crianças. O tipo 3, sarcoma de Kaposi iatrogênico, aparece nos pacientes transplantados com órgãos sólidos, tratados com imunossupressores e também em doentes em corticoterapia. Nesses casos também as extremidades inferiores são as mais afetadas. Tipo 4, sarcoma de Kaposi epidêmico, está associado à síndrome da imunodeficiência adquirida, ou SK da AIDS. É a forma mais agressiva da doença, encontrada em indivíduos infectados pelo HIV, frequentemente em homens homo-bissexuais, e nesse caso as lesões estão presentes nas extremidades, no rosto, nos genitais, também pode ocorrer o acometimento visceral. Em relação ao diagnóstico, embora a presença das lesões cutâneas e a história clínica possam sugerir o diagnóstico presuntivo de sarcoma de Kaposi, essa hipótese deve ser confirmada por biópsia de lesões. Histologicamente, caracteriza-se pela proliferação de células fusiformes derivadas do endotélio, presença de permeabilidade vascular e presença do infiltrado inflamatório. Exames complementares, como no nosso caso, o estudo imunistoquímico, podem ser necessários para a confirmação do diagnóstico. Pacientes com sarcoma de Kaposi confirmado e que se enquadrem na categoria S1, que eu vou falar um pouquinho mais à frente de estadiamento, devem ser submetidos à endoscopia digestiva alta, baixa e broncoscopia, independentemente da presença de sintomas clínicos, assim como os pacientes que desenvolveram sarcoma de Kaposi em uso de terapia antirretroviral. Como diagnósticos diferenciais, nós temos tuberculose ganglionar, foi até o que nós pensamos primeiramente desse paciente, linfoma, doença de Castleman, e nas lesões cutâneas, angiomatose bacilar. O estadiamento, de acordo com a CTG, o TIS, o T é o tumor, que é considerado baixo risco quando localizado na pele e ou gânglios e ou doença mínima na mucosa oral. Alto risco, que pontua 1, tumor associado a edema ou ulceração, doença oral extensa, doença gastrointestinal ou doença visceral. Sistema imunológico, o CD4 acima de 200,
é considerado baixo risco, e menor que 200, alto risco, e doença sistêmica. Baixo risco, paciente sem doença sistêmica, sem sintomas B, podem ser febre, sudorese noturna, perda de peso, diarreia há mais de 2 semanas, e status de performance maior que 70%. E alto risco, os pacientes com doença sistêmica, um ou mais sintomas B, status de performance menor que 70%, ou outra doença relacionada ao HIV/AIDS. Tratamento. A supressão da replicação do HIV por meio da terapia antirretroviral é fundamental para o controle do sarcoma de Kaposi, principalmente pela interação entre o HIV e o herpes vírus tipo 8. Os pacientes com lesões de pele pequenas podem ser tratados com terapia local, que incluem ácido 9-cis-retinóico tópico, radioterapia, quimioterapia intralesional, ressecção cirúrgica. E a quimioterapia sistêmica está indicada como terapia adjuvante aos antirretrovirais em pacientes com estadiamento T1-S1, pacientes com acometimento pulmonar, pacientes com lesões viscerais sintomáticas, pacientes com linfedema secundário ao sarcoma de Kaposi, pacientes com doença de pele rapidamente progressiva, ou pacientes com progressão da doença clínica após a introdução da TARV, pacientes com síndrome de reconstituição imune por sarcoma de Kaposi, pacientes que desenvolveram sarcoma de Kaposi em uso regular de terapia antirretroviral, independente do estágio da doença. As antraciclinas lipossomais, doxorubicina, daunorubicina, são consideradas tratamento de primeira linha. Outros agentes quimioterápicos podem ser vincristina, vinblastina, etoposídeo, paclitaxel, bleomicina em mono ou em terapia combinada. Não existe um consenso sobre os benefícios terapêuticos de antivirais. Nesse grupo também, a corticoterapia está contraindicada. Apesar de ser o tumor mais prevalente em pessoas vivendo com HIV/AIDS, quando não se apresenta em sua forma usual, com acometimento cutâneo, sarcoma de Kaposi pode ser um diagnóstico desafiador. Além disso, alguns estudos apontam um aumento do número de casos de sarcoma de Kaposi em pacientes vivendo com HIV/AIDS com supressão viral, o que se mostra uma complicação emergente com dificuldades clínicas, fisiopatológicas e terapêuticas específicas. Finalizo aqui minha apresentação. Muito obrigada a todos. Olá, Amanda. Olá a todos. Muito obrigado pela apresentação do caso. Eu queria Rodrigo, eu não escuto a sua voz. Não, a da Amanda estava perfeita. Opa. Melhorou? Não. Alô? Que estranho. Tá baixa a tua voz, Rodrigo. Melhorou alguma coisa? Alô? Melhorou? Ainda está baixinho. Tá baixo. Eu não tenho a menor ideia do que tem de errado. Então, estou falando aqui bem teoricamente perto do microfone da câmera, por enquanto. Vou passar, então, a palavra rapidamente aqui para o Dr. Roberto, como moderador, fazer as considerações dele sobre o caso, para a gente poder abrir para as perguntas. E, nossa, esse zoom meu aqui é muito desagradável depois no YouTube, né? E enquanto isso, eu tento descobrir o que está de errado com o meu som. Tá me ouvindo bem aí, Rodrigo?
Rodrigo? Ah, oi, tudo bem? Boa noite, tá ok? Ok, Tá, Rodrigo. tá. Então, agradecer a todo mundo a presença. É a nossa segunda participação no Clube de Infectologia. A gente teve a oportunidade de participar ano passado já. O nosso serviço, apesar de ser antigo, de infectologia no hospital, a residência é recente, é o nosso segundo ano. A gente está evoluindo, crescendo bastante. E ali no nosso serviço a gente tem esses casos incomuns, né? Além de muitos outros, é um serviço bastante rico. A gente tem o ambulatório de HIV, que é bastante grande, talvez seja o mais conhecido por todos, né? O DST nosso lá de AIDS. E agora a gente tem uma enfermaria de infectologia bem consolidada, com os 16 leitos, e um ambulatório semanal que a gente engloba alguns casos de infectologia geral. Mas esse caso aí eu quero comentar, é um paciente antigo nosso, ele passou por alguns problemas em 2022, quando teve tuberculose, foi submetido à intubação, ele teve as doenças arteriais periféricas, precisou ser amputado, e em contrapartida ele é um cara que participa bastante do ambulatório, ele anima os outros pacientes, e apesar de tudo que passou por ele, é um cara bastante guerreiro. E veio com essa adenomegalia de... Cadê? Oi, acho que... Voltou, voltou. Voltou? Então veio com uma adenomegalia assintomática, que deixou a gente bastante intrigado. Eu tinha sido internado uma outra vez na tentativa de fazer o diagnóstico. Os colegas da cirurgia, em vez de fazerem biópsia, fizeram uma PAF ali da lesão, que não resultou em nada. Felizmente, a gente conseguiu reinterná-lo para fazer a biópsia, e por fim veio esse diagnóstico aí de sarcoma de Kaposi num paciente com CD4 bastante alto, com uma adesão boa ao tratamento, e que agora a gente está tentando buscar um tratamento para esse paciente aí nos hospitais aí da rede. Vamos começar as perguntas, Rodrigo? Melhorou aqui o som, alguma coisa? Não, Igual. Peraí. Mas o teu som tá baixo desde o início, cara. E agora, melhorou? E agora, melhorou? Não, vamos continuar assim, né? deixa. Ok. Sabe o que eu posso falar? Eu tenho uma pergunta. Pode falar. Se a minha voz estiver muito baixa, Tânia, se quiser até conduzir as perguntas, está super tranquilo, né? Tem uma baita de uma experiência, né, de conduzir o clube de Tu tá falando baixo e rápido, aí que a gente não entende nada. Eu estava falando para você conduzir as perguntas, Tânia, já que o meu som tá tão ruim. Tá, mas eu não estou de co-host aqui, olha. Então, a minha pergunta, eu cheguei um pouquinho atrasada, Amanda, então eu não sei se em algum momento você falou que esse paciente apresentou essa adenomegalia depois que vocês começaram a tratar. Se vocês consideraram síndrome de reconstituição imune. Eu perdi esse iniciozinho, então, desculpa se você falou, eu estou sendo redundante. Oi, Tânia, boa noite. A gente não chegou a considerar como reconstituição imune, porque ele apresentou essa adenomegalia bem após o início da terapia antirretroviral. Ele ficou esse período aí em abandono, né, de quase 2 anos, e aí a gente reintroduziu a terapia antirretroviral no mês de março de 2022. Ele veio apresentar esse quadro de adenomegalia em junho desse ano. Não, você reintroduziu terapia antirretroviral quando?
É em março de 22. Março de 22. E o CD4 dele aí Isso. estava quanto? 1043, Tânia, carga viral indetectável. Não, mas Não, na época que você, desculpa, 111. na época que você reintroduziu, o CD4 estava quanto? 111. Carga viral 111. Na época dessa 387.987. adenomegalia estava 1044. Isso, 1043. Então, porque existe uma descrição de reconstituição imune tardia. Ah, sim. Então, talvez esse caso seja um caso de reconstituição imune tardia. E olha, eu mesmo, honestamente, nunca vi em nenhum paciente meu, mas eu já li. E que o paciente lá começa com CD4 baixinho, ele está com tuberculose, ele está tratando tuberculose. E quando você vai, quando ele está bem, esse CD4 sobe. E aí uma coisa que estava lá quietinha aparece. Então, eu acho que tem que considerar nesse caso. Se eu não estou falando besteira. esse é um paciente que ele atingiu esse alvo do 1000 bastante tempo depois já do início dessa terapia, né, Amanda? Ela começou a acompanhar ainda no R1 e a gente já leu também sobre a reconstrução imunológica tardia. Também eu nunca vi nenhum paciente, mas talvez a gente considere, mas foi bastante tempo depois. Porque se for assim, é legal, né? É legal até descrever, né? Se vocês revirem e encontrarem uma chance de ser, eu acho que é legal descrever. Em Sim, a algum... gente está com o objetivo de escrever mesmo, pegar umas lâminas e tudo mais para ver, mas é a consideração importante que você falou. Alguém mais tem pergunta? Gente, que silêncio sepulcral é esse? Tânia, Eu tenho uma Oi, pergunta. Jaque. Tânia, está me ouvindo? É Dirce, Estou te ouvindo e reconheço sua voz. Que tal? tudo bem? Não, é Tudo. só um comentário que é interessante, né? Essa coisa do sarcoma de Kaposi, a gente continua vendo sarcoma de Kaposi, gente. E formas, às vezes, disseminadas, graves de sarcoma de Kaposi, nos dias atuais, né? Nós vimos muito na década de 1980, a estatística nossa do trabalho de câncer e AIDS, o número de casos de sarcoma de Kaposi é avassalador, porque o trabalho começou em 1985. Depois houve uma queda, não é? Falou-se muito nessa coisa, não tem mais sarcoma de Kaposi, não se vê mais. Depois do uso de antirretrovirais, a gente não vê mais sarcoma de Kaposi, mas vê sim. Eu digo que quem diz que não vê sarcoma de Kaposi é porque não manda o doente abrir a boca, porque você encontra lesão de úvula, né? Lesão de arcada gengival, o doente está de boca fechada e não tem lesão de pele. Não tem lesão de pele, mas tem lesão de mucosa oral. Então, acho que a gente tem sempre que pensar que ainda existe o sarcoma de Kaposi, né? O que você É, acha? eu acho que você tem razão. O que você acha, Roberto? A gente tem eu estava até conversando com a Amanda sobre os nossos diagnósticos lá na enfermaria e considerei com ela que tem aparecido bastante sarcoma de Kaposi. A gente pegou ainda esse ano um paciente com acometimento gástrico, uns outros dois que faleceram com acometimento pulmonar também. Então, acho que pelo menos uns 7 ou 8 pacientes internados com sarcoma de Kaposi disseminado, né, Amanda? A gente está fazendo as estatísticas ainda, mas pelo menos isso. Teve uma outra disseminada que veio a falecer, Mas que de pele. esses pacientes É, chegam ruins, né? é, Com esses são os pacientes do CD4 ambulatório de HIV com baixo, né? CD4 baixo. Sim, esses são todos, ao contrário do Iago, são todos com CD4 baixo. Mas tem aparecido ali para a gente, eu considero um número bastante significativo de pacientes com sarcoma de Kaposi, porque eram, como a professora Disse falou, parece que um tempo ficou sem aparecer e realmente está aparecendo de novo. Ali a gente faz muita biópsia de pele nos nossos pacientes, sai biopsiando tudo que é lesão, na curiosidade, aí acaba saindo também os outros com lesões, com menor quantidade de lesão. Mas esse de lesão visceral, realmente, pelo menos uns 5 a 8 aí, se eu não me engano, a gente contou, de estatística a gente fecha agora em dezembro, mas é mais ou menos por aí de lesão visceral que a gente pegou lá no serviço.
Alguma outra pergunta, algum outro comentário? Vocês que são de outros serviços, vocês também observam um aumento do número de casos? Bom, gente, por causa dessa situação do CAPAS, eu lembro que no dia 6 a gente vai fazer uma aula extra, tá? Porque a Juliana Neto procurou a gente porque ela observou que os pacientes estavam chegando lá para ela no INE em estado muito avançado de cápose. E eram pacientes que tinham uma história que podia ter tido um diagnóstico muito antes. Por causa disso, a gente decidiu fazer esse evento, que vai ser no dia 6, às 8, né, Rodrigo? A gente Exatamente. chama de masterclass, porque quando a gente estava na pandemia, a gente fazia um monte de coisa. Então, tinha que botar algum nome nesse evento, então era um evento extra do Clube de Infecto. Aí o Caio, que faz as coisas para a gente, botou masterclass e fica masterclass. A Juliana riu para caramba quando ela viu escrito masterclass. Mas realmente é uma atividade que a gente faz com pessoas que são autoridades realmente naquela área. Então, a gente fez com a Ekaterine, na época que a gente queria saber a resposta imunológica, a gente fez com o Jorge Calil para falar de vacinas, a gente fez com o Ricardo Dias para falar da interação entre o Covid e outras coisas que eu já nem me lembro mais. Então, realmente, uma masterclass. Vocês sabem que a Juliana, hoje, se não é a maior, é uma das maiores autoridades em cápose que a gente tem no país. Então, eu acho que vai ser uma aula muito boa. Eu espero que vocês venham e que tragam os coleguinhas, porque o problema está lá quem atende na ponta. Porque essa coisa aí que a Jaque falou é verdade, as pessoas não abrem a boca do paciente, não tiram a roupa, entendeu? Então, não vem, não enxerga. Alguém mais quer comentar? Eu queria só fazer uma pergunta se a minha voz voltou aí. Sua voz está aqui. Ah, ótimo, excelente. Eu ia comentar também do evento do dia 6 e a Alda me procurou também para a gente ver se a gente, de repente, faria um evento. Então, talvez a gente ainda tenha mais um evento em dezembro. Assim que eu conversar com ela, eu até fiquei de ligar para ela hoje, mas com o Clube de Infecto aqui, eu acabei não conseguindo falar com ela ainda. De repente, ainda sai mais uma surpresa em dezembro. Rodrigo, então vamos lembrar também para o pessoal que está aqui que a gente está marcando uma reunião, tá? Foi feita uma votação online, até agora o dia que está ganhando é o dia 27, é uma coisa importante, porque a gente teve um dia lá que explodiu de tanta reclamação lá no WhatsApp dos infectologistas, de tanto problema em todos os níveis, nos hospitais, na assistência primária, era tanta reclamação, que foi a Valéria Rola e o Rafael tomaram a iniciativa de documentar isso, né? promover uma reunião, e quanto mais pessoas, representantes dos diversos setores afetados pela bagunça que está ocorrendo na nossa saúde do Rio, melhor, porque qual é a nossa pretensão? É fazer um documento, e a Alda apoiou, inclusive, nesse dia, a Alda apoiou no grupo, que nesse grupo era muito importante, ela usa o nosso grupo para levar questões ao Ministério da Saúde, ela diz que vê muita coisa no grupo e ela leva ao Ministério da Saúde, e ela apoiou que a gente fizesse isso. A gente está com uma ponte super boa no Ministério, né? Então, assim, quanto mais pessoas quiserem entrar para levar o problema que estão passando nas suas unidades, não é só reclamar, a gente vai tentar ver o problema e depois pensar como solucionar, mas a gente vai levar isso ao Ministério.
Então, tem lá, vocês procurem no grupo dos infectologistas, tem lá para votar no dia, tá? Eu acho que eu até repostei ontem ou hoje. Beleza. Alguém quer fazer mais algum comentário ou alguma pergunta do caso clínico? Bom, então acho que a gente consegue começar um pouquinho antes a apresentação. Queria agradecer novamente a Amanda e o Hospital Geral de Nova Iguaçu por estar participando novamente com a gente, doutor Roberto. Então, sejam sempre bem-vindos. Vai ser a segunda vez de muitas vezes. Muito obrigada, Rodrigo. A Amanda está arrebentando. Obrigada, Tânia. Obrigado. Deixa eu achar aqui, que eu troquei aqui para o meu celular, e no celular é bem diferentão assim, o Zoom, para transformar a Elaine em co-host aqui. Eu posso tentar. Vê se você consegue, Tânia, seria excelente. Eu não estava contando muito com essa de perder o meu som e ter que mudar de dispositivo. Enquanto isso, eu vou apresentando, então, a nossa palestra. Essa palestra foi trazida através da doutora Elaine e do doutor Túlio Mendes. Então, o nome da palestra é One Health e Brucelose. Nossa palestrante convidada é a doutora Elaine Maria Celes Dornelles, médica veterinária pela Universidade Federal de Minas Gerais, pela UFMG, é mestre e doutora em ciência animal pela UFMG e professora adjunta do Departamento de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Lavras. Então, doutora Elaine e Túlio, sejam também muitíssimo bem-vindos. Vou passar aqui a palavra a vocês. Eu não consigo botar lá, não. Eu não estou de co-host. Você tá, que eu já te coloquei, mas eu vou achá-la. Peraí. Eu já achei, só não consigo botar ela de co-host para ela poder passar. Enquanto vocês tentam me colocar de co-host para eu poder apresentar, primeiro eu queria muito agradecer a oportunidade de falar para uma plateia geralmente diferente do que eu estou acostumada. Eu vou ver se eu consigo colocar meu vídeo, porque eu até falei com o Túlio que a luz faltou aqui no meu bairro por causa da chuva e a internet estava bem ruim. Vamos ver se a gente consegue, se a qualidade não piorar muito. Deixa eu ver se vai dar para ativar o vídeo. Não estou conseguindo ativar. Eu acho que é por causa da quantidade de banda. Eu peço desculpas por isso, mas está chovendo muito aqui em Minas, então não estou conseguindo ativar. Vocês estão me ouvindo bem, a câmera? Estamos ouvindo bem. E, Elaine, Ótimo. acabei de conseguir te transformar em co-anfitriã, então já deve ser possível para você compartilhar sua tela. Tá, eu vou então tentar compartilhar aqui. Então, de novo, eu queria muito agradecer o convite. Para mim é uma honra estar falando com vocês aqui hoje. Túlio, a gente conversa bastante, a gente tem trabalhado desde que a gente se conheceu lá em 2020, inclusive num evento que nós estávamos fazendo que tinha como título Brucelose e Saúde Única, né? Desafios e oportunidades. E desde então a gente tem sempre conversado e entendido que a gente tem bastante em comum, tá? Eu vou tentar compartilhar minha tela aqui. Vocês, por favor, me avisem se estiverem conseguindo visualizar. Estão conseguindo ver minha tela? Tá boa, tá ótimo. Excelente. Então, mais uma vez, obrigada. Vocês já me apresentaram, meu nome é Elaine. Então, eu preparei uma apresentação. Primeiro, imagino que seja, talvez, de domínio de todos vocês, entender o que é saúde única, o que é essa
One Health, que a gente tem tido como um tema tão atual, mas que, na verdade, é um conceito, quando a gente entende pela primeira vez, é básico. Mas eu vou voltar no conceito assim mesmo poder entender que a maioria de vocês talvez já conheça, já saiba o que significa. Vou dar um pouquinho do panorama da brucelose animal no Brasil, por quê? Porque onde você tem caso em animais, você tem caso na população humana, uma coisa está ligada à outra, já que é uma zoonose. Então, eu vou falar um pouquinho de quais regiões do Brasil a gente tem a doença acontecendo com mais frequência, e aí seriam locais onde a gente teria que preocupar muito mais com casos humanos, já que um está associado com o outro. E vou falar um pouquinho do programa que a gente tem no Brasil hoje, na verdade, desde 2001, para controlar a doença na população bovina, que é o principal hospedeiro hoje que vai albergar o principal patógeno que a gente tem no Brasil, que é a Brucella bovis. Vou falar um pouquinho do que a gente sabe de brucelose humana no Brasil, que na verdade é muito pouco, já que em nível nacional a doença não é de notificação obrigatória, a não ser que aconteça em surtos. Em alguns estados tem algumas iniciativas para notificação de todos os casos, tem vigilância ocupacional da doença, mas não é uma realidade no país inteiro. E quais são os desafios que eu considero importantes para a doença hoje, tá? Então, eu gosto de trazer esse primeiro slide aqui porque ele mostra a perspectiva tradicional que a gente tem sobre One Health, que seria a indissociabilidade da saúde animal, saúde pública e saúde ambiental, já que a gente só tem uma única saúde. A saúde humana depende da saúde do ambiente onde a gente vive e da saúde dos animais, sejam os animais domésticos, silvestres, animais de produção ou animais de companhia que a gente está convivendo com eles. Essa perspectiva da saúde única, que é essa perspectiva que a gente vê à direita, ela é uma perspectiva muito mais realista, já que animais e seres humanos ocupam o mesmo planeta, o mesmo ambiente, e vão compartilhar, e cada vez mais quando a gente tiver essa sociedade, onde a gente tem animais, principalmente cães e gatos, domiciliados e não domiciliados, vivendo em contato íntimo com a população humana, a gente entende que, de fato, é uma realidade que pensar nos problemas de saúde, principalmente do ponto de vista zoonótico, somente da perspectiva de saúde humana, não é só um erro, mas ele não vai trazer soluções para o dia a dia. Então, é preciso ter equipes multidisciplinares com a participação de diferentes profissionais da biologia, da veterinária, da zootecnia, muitas vezes, junto com os profissionais clássicos da área de saúde, médicos, enfermeiros e outros todos, inclusive com estatísticos e epidemiologistas, para que a gente consiga endereçar um problema tão complexo, que vai ter reservatórios silvestres, que vai ter reservatório nos animais de companhia e que pode também infectar os animais de produção e ter uma transmissão através do consumo de produtos de origem animal, por exemplo. Então, a perspectiva, o conceito de saúde única, ele foi cravado de maneira oficial, não na prática, quero dizer, em 2008, quando a OIE, que hoje chama, na verdade, OA, a Organização Mundial de Saúde Humana, ou a OMS, e a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, se uniram e lançaram um documento dizendo que é preciso que a gente tenha uma conexão entre os serviços de saúde veterinária e saúde humana, entre o Ministério da Agricultura, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Saúde, que esses órgãos, desde a formação, se preocupem desde a formação dos profissionais de saúde, em que se entenda que os problemas, os desafios em saúde que a gente tem, eles têm que ser objetivo de todos, numa aliança comum. E se a gente pensa na pandemia, né, que aconteceu em 2020, a gente vê que isso é muito claro, porque eu tenho uma doença de origem animal que vai acometer globalmente a população humana, né, e que tem reservatórios na população silvestres, mas que também pode causar doença na população dos animais domésticos, inclusive de companhia. A Organização Mundial de Saúde Animal, que é a antiga OIE e a atual OA, ela tem uma estimativa de que 60% das doenças zoonóticas humanas que a gente conhece, elas têm, desculpa, que 60% das doenças infecciosas humanas são de origem zoonótica. Então, 60% de todas as doenças infecciosas que se trabalha hoje do ponto de vista humano vão ter origem na população animal, tendo o hospedeiro animal, tendo o animal como reservatório, como transmissor e participando em alguma etapa da transmissão daquela doença. E que pelo menos 75% das doenças infecciosas emergentes que a gente tem visto emergir têm uma origem animal, a exemplo da Covid-19. E que há uma estimativa que eu acho alarmante de que 5 novas doenças humanas aparecem a cada ano e 3 têm origem animal.
dessas que vão aparecer. Por que isso tem aumentado, né, do ponto de vista agora veterinário falando? Cada vez mais a gente tem uma grande produção de proteína animal ou de vegetais numa cultura que é de menor diversidade genética, de monocultura ou de animais muito parecidos geneticamente um com o outro, o que favorece muito mais o espalhamento de doenças. Além disso, a gente tem a cultura do ecoturismo, de cada vez mais estar perto do ambiente natural, e isso faz com que aumente as oportunidades de chances, oportunidades e chances de spillover, de transmitir essa doença da população de um reservatório silvestre para a população humana. Fora essas questões de consumo de carnes exóticas, né, que também tem crescido no mundo todo. E, além disso, os agentes que a gente tem hoje de potencial bioterrorismo, incluindo Brucella, que é o que eu vou falar daqui a pouquinho, são de origem zoonótica, e vários deles já foram usados como arma biológica no passado. Brucella, mesmo em 1952, foi usada como uma arma biológica. Então, é importante trabalhar em conjunto, né? E quando a gente pensa na medicina veterinária, como é que a veterinária pode auxiliar para se alcançar um maior nível de saúde humana? A gente pode ajudar controlando as zoonoses na população animal, né, entendendo a distribuição, a frequência e os riscos da população animal para a população humana, trabalhar contribuindo com dados de epidemiologia geral que vão ajudar a entender os riscos que a população humana está vivendo em relação à proximidade com os animais, ou se é numa área endêmica para uma doença na população animal. Com pesquisa em saúde pública, que é uma coisa que a gente tem feito muito em conjunto com o pessoal da medicina. Com o laboratório também, a gente tem auxiliado hoje no diagnóstico de algumas zoonoses. Infelizmente, a gente não tem uma rede de diagnóstico disponível hoje no Brasil, especialmente para a brucelose, da parte humana, enquanto a parte veterinária já tem uma tradição muito maior, porque é uma doença que causa prejuízo na produção animal. Então, a gente já tem estabelecidos PCRs e vários outros ensaios sorológicos que a gente não vê disponível para a medicina humana. Então, a gente consegue auxiliar com isso. No saneamento ambiental, principalmente pensando nas grandes produções animais que vão impactar o meio ambiente e propiciar maior chance de transmissão de zoonose, a gente também tem trabalhado com isso. Educação de saúde, proteção dos alimentos de origem animal, especialmente quando a gente fala em brucelose, pensando em queijo feito a partir de leite cru, que não sofre pasteurização. Então, isso oferece um risco de transmissão não só de brucela, mas de outras bactérias e outros agentes, incluindo virais. Então, a proteção dos alimentos é garantida pela medicina veterinária. Produção e controle de produtos biológicos, principalmente destinados à população animal. Produção de proteína animal, porque isso também é segurança alimentar e tem a ver com saúde. E o bem-estar social, já que os animais ocupam um espaço muito grande na nossa vida hoje, né? Sobretudo os animais de companhia, eles têm crescido. A gente tem uma estimativa que a gente tem no Brasil hoje quase 40 milhões de animais domiciliados apenas, né, vivendo na maioria dos lares das famílias hoje. Quando a gente pensa em brucelose, né, agora que a gente fala um pouquinho do conceito de saúde única, no Brasil a gente tem principalmente a brucela abortus, que está associada ao bovino. E o abortus vem porque ela causa principalmente aborto no terço final de gestação, como a gente está vendo nessa imagem aqui, ó. Um feto bovino abortado, provavelmente entre o sexto e o sétimo mês de gestação. A gente tem outras brucelas que podem causar doença na população humana. Mas no Brasil, a gente não tem, por exemplo, a brucela melitensis, que nunca foi diagnosticada no Brasil na população animal, não tem como reservatório animal. A gente tem alguns casos humanos, mas todos importados, não são autóctones, e ela é muito mais virulenta que a aborto, mas a gente não tem caso no Brasil. Os nossos vizinhos todos da América do Sul basicamente têm, Uruguai, Chile, Argentina, Peru, todos eles têm casos de melitensis e no Brasil, a gente ainda não conseguiu diagnosticar nenhum na população animal. A Brucella canis também a gente tem no Brasil, o reservatório dela, ela está principalmente associada à doença nos cães, também vai causar aborto. E eu gosto de comentar, até falei com o Túlio outro dia, hoje na Europa está tendo um grande surto de Brucella canis. A gente tem, principalmente depois da pandemia, cada vez mais cães domiciliados vivendo na Europa, e uma grande importação de cães do leste europeu aconteceu para a Europa Ocidental, e esses cães que vêm de canis, que têm uma reprodução muito intensa, têm mais chance de ter brucelose,
E a gente está vivendo isso. E o problema da brucelose humana causada por Brucella canis é que ela é de difícil diagnóstico. Os testes que a gente tem hoje para diagnosticar a brucelose humana causada por abortos não vão diagnosticar a brucelose por Brucella canis, porque ela tem uma diferença na parede, no LPS dela, que ela não tem um tipo de antígeno que abortos têm. Então, os testes não vão pegar. E às vezes você tem um paciente humano que tem brucelose humana causada por B. canis e você não tem ferramentas de diagnóstico hoje para a população humana. A brucelose causada por Brucella suis, ela é muito rara no Brasil hoje, porque toda a suinocultura que a gente tem, ela é muito tecnificada e ela é livre de Brucella suis. Então, o nosso problema hoje é abortos que a gente conhece no Brasil, e eu acredito que o problema canis vai crescer nos próximos anos, se já não existe, porque a gente não tem diagnóstico, como a gente tem visualizado hoje na Europa. Principalmente, a gente tem dados hoje para Itália e França, mostrando vários casos humanos, incluindo crianças, porque tem uma promiscuidade no convívio com os cães, tendo caso humano por Brucella canis, inclusive com episódios graves da doença. No bovino, então, como eu falei, ela vai causar principalmente problema reprodutivo. O principal sinal clínico é o aborto, né, que a gente está visualizando aqui, ó, o aborto no terço final de gestação, mas você pode ter nascimento de cria fraca, natimorto, e no macho ela pode causar orquite e epididimite. Tá? Então, é o que a gente tem de conhecimento da brucelose bovina. Ela pode também, em algumas espécies, até mesmo no bovino, causar problema articular, que é muito comum na população humana, mas é menos comum do que o problema reprodutivo, que também é a principal causa de prejuízo econômico da brucelose bovina. Essa é a situação que a gente tem no Brasil. O Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose Bovina começou no Brasil em 2001, e quando o programa começou, o Ministério da Agricultura fez uma grande força-tarefa para entender qual era a situação epidemiológica da brucelose bovina, onde você tinha a maior parte do rebanho bovino brasileiro, né, que é nessa faixa aqui abaixo da Amazônia e alguns estados do Nordeste. Quanto mais escura a gente vê a cor nesse mapa aqui da esquerda, maior é a prevalência. A gente tinha alguns estados do Centro-Oeste, como Mato Grosso do Sul, com 60% dos rebanhos bovinos tendo brucelose em 2002. Com a intensificação da vacinação, porque a gente tem uma vacina para a população bovina, a gente observou em 10 anos do programa uma redução significativa para alguns estados, especialmente Rondônia, Mato Grosso do Sul, Tocantins teve uma redução significativa e outros estados também, da prevalência da doença. Outros estados não mudou muito, a gente teve uma redução, Minas Gerais também teve uma redução significativa, o mapa aqui não dá para ver isso, mas teve, a gente saiu de 6% para 3% agora em 2012, mas esse é o panorama. A gente vê que a doença, ela existe no território brasileiro, em todos os estados que a gente procura tem. O estado com menos prevalência em bovino é Santa Catarina, onde a gente procura tem, sendo que as maiores prevalências estão no centro-oeste brasileiro, tá? Que é onde a gente tem mais o gado de corte, que a gente fala, tá? Para a população humana, quais são as principais formas de transmissão da brucelose? Como que uma pessoa, né, adquire a doença ou adquire a infecção? É principalmente pelo contato direto com o animal, e aí você tem algumas profissões que têm um risco ocupacional, o tratador, o magarefe que está lá no frigorífico, né, abrindo essa carcaça, o veterinário, o fazendeiro, são as pessoas que têm um risco ocupacional associado, porque vão lidar diretamente com o animal. O veterinário vai fazer assistência ao parto, então vai fazer diagnóstico gestacional, então ele tem um risco muito grande. E a população, de modo geral, que não lida direto com os animais, é principalmente pelo consumo de produtos lácteos e de leite não pasteurizado. Por quê? O animal que tem brucelose vai liberar a brucela no leite, e se você faz um queijo, como é o queijo Minas artesanal, por exemplo, que é um produto, um patrimônio cultural do nosso estado, é feito com leite cru, se a fazenda não for livre da doença, você pode ter transmissão para a população humana dessa doença, né? Outra coisa que eu acho importante falar é que a gente tem duas vacinas que a gente usa, né, que é a S19 e a RB51 para a população bovina. Essas duas vacinas são vivas, elas são atenuadas para o bovino, mas ela causa doença se inoculada acidentalmente na população humana. E a gente tem um problema para o diagnóstico da RB51, porque aquela mesma deleção que eu falei que a Brucella canis tem, a RB51 tem. Então, se uma pessoa sofreu um acidente vacinal com essa amostra, a gente não tem como diagnosticar hoje no país na assistência à saúde humana. Então, essas duas vacinas são amplamente utilizadas no Brasil. O Brasil vacina hoje cerca de
entre 17 e 22 milhões de fêmeas bovinas no Brasil inteiro por ano, porque a vacinação ela é obrigatória, então o proprietário fazendeiro que não vacina, ele é multado, então todo mundo vacina. A vacinação, ela geralmente é feita pelo veterinário ou é feita por um vacinador sob a responsabilidade do veterinário. Então, a gente tem um risco ocupacional adicional, porque não é só o risco por lidar com animais infectados. O ato de vacinar pode trazer um risco adicional para quem lida com os animais, porque a vacina não é atenuada e causa doença na população humana. Eu mesma conheço mais que 2 mãos cheias de colegas que já sofreram um acidente com a vacina e que, portanto, tiveram brucelose. Tá? Isso aqui é a incidência humana da brucelose. Tem um estudo antigo que fala em torno de 500 mil novos casos por ano no mundo. Mas tem uma estimativa que saiu agora, mais recente, no 2023, de um pessoal da Texas A&M nos Estados Unidos, que acredita que esses 500 mil casos que eram falados antigamente estão subestimados, e eles estimam nesse estudo, através de vigilância passiva do mundo inteiro, que seja mais ou menos 2 milhões de novos casos por ano que a gente tem. A gente não sabe muito bem a distribuição da população humana, porque não é uma doença de fácil diagnóstico. A gente vai ter quais sintomas na população humana? Uma doença febril, como a febre ondulante, problema articular, sudorese noturna. Então, não tem um sintoma ou sinais clínicos que sejam muito característicos da doença e facilmente são confundidos com várias outras doenças infecciosas, e a gente não tem uma rede, muitas vezes, de laboratório para pedir exames complementares que vão nos ajudar nesse diagnóstico, né? Nos ajudar, digo, vocês, né, a comunidade médica. Aqui mostra também a distribuição por continente dos casos humanos. Esse também é um trabalho do pessoal lá da Texas A&M, mostrando que a gente tem uma incidência grande de casos reportados, isso é vigilância passiva, no mundo inteiro, sendo a Oceania o continente que menos relata a ocorrência da doença. E no Brasil, a gente tem muito pouca informação sobre a brucelose humana, sabe? A gente fez um estudo com uma aluna de mestrado minha há uns 3 anos atrás, mais ou menos, e a gente estava interessado em entender qual que era a prevalência de acidente vacinal entre colegas veterinários aqui em Minas Gerais, se eles já tiveram um acidente ao vacinar bovinos, qual que era a frequência desse acidente e quais seriam os fatores de risco, qual é o comportamento desse médico veterinário na hora de fazer a vacinação que leva ao acidente. E perguntamos também se ele procura assistência médica, se ele conseguiu ser tratado, se ele fez protocolo de antibiótico terapia depois do acidente. Perguntamos várias coisas. E o que a gente observou foi que 33%, ou seja, 1/3 dos colegas que estão aptos a fazer a vacinação no estado, que têm feito vacinação regularmente nos últimos 6 meses antes da pergunta, tiveram acidente vacinal, então 33% já tiveram acidente vacinal, e o principal fator de risco foi o desconhecimento sobre quais são as proteções que ele deve usar, quais EPIs que ele deve utilizar para se proteger, né? Luva, máscara, óculos de proteção, jaleco de manga comprida, macacão de manga comprida. E a gente viu também que quanto mais anos de profissão o veterinário tinha, menos chance ele tinha de ter sofrido um acidente. É uma coisa interessante. Isso aqui foi como é que a gente fez o estado de Minas Gerais, a distribuição dessa amostragem em Minas Gerais. Nós amostramos as 7 regiões do estado, de maneira proporcional ao número de veterinários que tinham nessas regiões. A gente fez uma amostragem representativa dessa população, e o que a gente encontrou foi que a maioria, ó, esse aqui é um diagrama que a gente chama de core diagram, e ele mostra aqui, ó, se ele nunca usava aquele EPI, se ele usava às vezes, se ele usava sempre. Máscara, a maioria nunca usava. Aqui a gente pergunta de luvas. Luva, a maioria usava sempre, então é o único EPI que a maioria usava. Jaleco, a maioria nunca usava. Jaleco não, desculpa, óculos de proteção, a maioria nunca usava. E o jaleco, uma parte usava sempre, mas uma parte significativa usava só de vez em quando. E a gente perguntou por que ele não usava esse EPI. Aí a gente perguntou se fazia o procedimento difícil, se era falta de hábito, falta de tempo, porque ele achava que não era importante, ou se ele não tinha o equipamento. Então, a maioria não usa, por exemplo, máscara porque não tem hábito de usar, né? Não usa o jaleco, a maioria das vezes por isso também, porque acha que fica difícil de fazer o procedimento, tira a agilidade do veterinário. E aqui o óculos de proteção também porque não tem hábito. Pessoas, mesmo após a pandemia, a gente continua verificando isso, que a gente está fazendo esse mesmo estudo em Sergipe, no Mato Grosso e no Distrito Federal, que os veterinários, né, não têm hábito de usar EPI.
nem máscara, que ficou muito popular depois da pandemia, a gente fez esse estudo aqui antes da pandemia, ainda assim eles continuam não usando esses EPIs que são essenciais como uma barreira à infecção ocupacional. Então, nesse estudo, a gente encontrou 33% de acidente vacinal, 5% dos veterinários reconheciam que tiveram brucelose, tiveram sintoma clínico após o acidente e procuraram um serviço de saúde. Aqui a gente detalhou quantas vezes alguns sofreram um acidente vacinal mais de uma vez, com qual vacina que eles se acidentaram, e aqui mostrando a mesma coisa, né? A maioria foi com S19, ou a gente também pode chamar a sinomínia de B19, e apenas 1,9% com RB51, tá? Isso aqui são os fatores de risco, né? Que é o uso de EPI e o conhecimento sobre brucelose humana. Esse aqui é um modelo matemático, eu não vou nem ficar entrando em detalhes, não. Mas isso aqui mostra que a gente encontrou essas duas variáveis, que é o conhecimento sobre brucelose e o uso de EPI como variáveis associadas ao acidente vacinal. Quanto maior era o score de uso de EPI, menos acidente. Quanto maior o conhecimento, menos acidente a gente observava também. Tá? Então, a gente fez também uma revisão sistemática com meta-análise, que a gente queria entender o que os outros países do mundo tinham de relatos sobre a brucelose ocupacional. Foi essa mesma aluna de mestrado minha que fez. E a gente viu que as principais profissões que estão associadas ao risco ocupacional seria trabalhador rural, trabalhador de frigorífico, veterinário, trabalhador de laboratório veterinário, principalmente. Em alguns países tem a caça como um hábito, a caça também estava associada a isso. Essa meta-análise mostrou que essas profissões, né, trabalhadores rurais, trabalhador de abatedor, veterinário, laboratoristas e caçadores, eles têm uma média de 3,5 vezes mais chance de ter brucelose comparada a qualquer outra profissão que não trabalha com animais diretamente. Então, é um risco aumentado de 3,5 vezes mais chance, que foi a nossa odds ratio que a gente calculou aqui nesse estudo, né, que a Karine fez. E terminando aqui, para a gente poder fechar a minha fala, eu fico à disposição e agradeço, fico muito lisonjeada mesmo com a oportunidade. Quais são os desafios que eu acho que a gente tem quando a gente pensa em brucelose hoje no Brasil? A gente não tem informação epidemiológica de qualidade. Se a gente for pegar, em 2018, a gente acho que teve 8 ou 9 internações só, foram os casos que chegaram pelo SINAM, relacionados pelo sistema de internação hospitalar de brucelose. Tendo uma prevalência ainda grande, por exemplo, Mato Grosso, 30% dos rebanhos positivos, o Tocantins, quase 20%, Rondônia muito alto, Minas Gerais, 6%. É muito ingênuo a gente acreditar que esses dados estão refletindo o que a gente tem de brucelose humana no Brasil. A gente tem sintomas inespecíficos, então seria muito importante ter uma rede de diagnóstico que pudesse auxiliar os médicos, os infectologistas, a complementar o diagnóstico, porque o sintoma só ele não vai fechar o diagnóstico, né? A gente também tem, eu sinto uma dificuldade da suspeita clínica, sabe? De alguns colegas médicos, de entender que algumas profissões estão mais associadas a esse risco ocupacional. E às vezes não pergunta, não faz essas perguntas na anamnese e aí não suspeita desse tipo de doença. E não só de brucelose, às vezes a própria leptospirose associada a cães. Eu tenho um colega veterinário que ficou outro dia, quase 15 dias na UTI, até descobrirem que era leptospira. Sabe, assim, não suspeitou. E muitas vezes o que a gente faz é a gente ajudar nesse amparo, né? O tratamento é longo para a brucelose humana. A gente vê que a literatura tem meta-análise que mostra que o tratamento ideal é de 6 a 8 semanas de antibiótico-terapia com 2 drogas, pelo menos. A monoterapia não tem sucesso, então tem que ser 2 drogas. Geralmente o que eu vejo na literatura é uma doxiciclina associada ou a rifampicina, ou a uma streptomicina, tá? É o que a gente mais vê, a um aminoglicosídeo. Tem recidiva, mesmo tratando as pessoas com sintoma, cerca de 10 a 25% das pessoas vão ter recidiva da doença, não vão ter uma cura clínica por um tempo, a doença pode voltar. É uma doença debilitante, crônica, e que incapacita para o trabalho muitas vezes, e, alarmantemente, a gente tem observado, de isolados animais de brucelose bovina, resistência antimicrobiana. A gente isolou pela primeira vez no Brasil uma Brucella abortus resistente a pelo menos 3 classes diferentes de antimicrobiano, entre as drogas que são de escolha o tratamento da brucelose humana, o que traz mais um desafio adicional para uma doença já tão complicada. Por isso, trabalhar do ponto de vista de saúde única, integrando todas as profissões da saúde,
a gente entende como a única possível solução para enfrentar um desafio tão grande. Então, muito obrigada. Essa aqui é uma foto da nossa universidade aqui. Lavras é uma cidade muito legal, então quem não conhece, eu convido a conhecer. E a UFLA é uma universidade muito aconchegante. Eu vim para cá há 8 anos atrás e estou apaixonada pela universidade e pela cidade. Obrigada, viu, pela atenção. Estou aberta se vocês tiverem perguntas e comentários. Olha, Eu tenho já tem até trabalhado com algumas brucelose perguntas aí no nos últimos chat. 15 anos. Ah, desculpa, eu não vi. Não, nada, já tem até algumas perguntas no chat, mas eu acho que a gente tem que começar mais agradecendo. Nossa, que bela apresentação e um pouco assustador, né, também saber que talvez tenham casos que a gente simplesmente não consegue fazer diagnóstico, né? Então, nossa, eu achei um pouco assustador isso. Eu também acho, eu fico assustada com isso. Eu queria perguntar para o Túlio. Então, Túlio, você que meio que me apresentou aqui a Elaine, antes de abrir então para perguntas, se você queria fazer alguma consideração ou se você queria fazer alguma pergunta. Oi, Rodrigo. Obrigado pela oportunidade, agradeço aí. Eu falo que o meu encontro, vou resumir, o encontro com a Elaine foi em 2020, um pouco antes do início da pandemia, um congresso de brucelose de nível internacional. Se eu não estou esquecendo aqui, se eu esquecer alguma coisa, você me corrige, Elaine. Um professor da Universidade dos Estados Unidos, do Texas, e um professor, se eu não me engano, de Montpellier, junto com o professor Marcos Vinícius, que é o professor lá, ele tem um ambulatório de zoonoses no Emílio Ribas, que eu acho que hoje é a maior autoridade em brucelose humana no Brasil, é o professor Marcos do Emílio Ribas. Então, eu cheguei lá, acho que no congresso só tínhamos 2 médicos, eu e o professor Marcos. Fui lá, na verdade, abrir o meu coração, porque eu estava vendo alguns pacientes no interior do Rio de Janeiro, na divisa ali, Minas-Rio, na região do Vale do Paraíba Fluminense, com a Zona da Mata de Minas Gerais, alguns pacientes vindo com brucelose positivo, com sintomas, né, uma doença com vários sintomas. A gente fala que ela tem várias características e o paciente, a gente sem conseguir definir qual é a conduta mais adequada e como tratar esse paciente. Então, a Elaine veio, eu falo que hoje o laboratório, ela abriu as portas para a área médica, dando a oportunidade do laboratório dela, que é um laboratório de referência para brucelose, isolamento de brucelose, entre outros agentes, para a gente tentar fazer esse diagnóstico desses pacientes. Então, desde então, lógico que com a pandemia a gente deu uma esfriada, mas agora, em 2023, a gente tem conversado bastante e, brevemente, com o apoio do Ministério da Agricultura e o Ministério da Saúde, a gente vai tentar organizar um ciclo de palestra falando da questão da brucelose, tanto como agente zoonótico, como agente de bioterrorismo, que os outros países encaram, principalmente os Estados Unidos, né, o CDC, encara a brucela como um agente potencial de bioterrorismo. Então, mas eu acho que essa oportunidade da Elaine estar falando para todo mundo, ela sempre foi disponível, abriu o laboratório dela para a gente, como infectologista, referenciar o material para ela e ela conseguir fazer o isolamento desse patógeno que é tão difícil, tem tantas peculiaridades. Eu vou terminar por aqui, mas tem outras pessoas, tem a Glenda, professora também da UFJF, que acaba trabalhando com brucelose também, e não sei se o professor Marcos da UDAL e da Embrapa tá online, mas eu acho que vou abrir para deixar as perguntas para a gente poder discutir a questão da brucelose humana aí. Obrigado, Rodrigo. Beleza. Olha, então, enquanto o pessoal vai se animando, eu vou começar fazendo as perguntas aqui do chat. As pessoas também, se quiserem, podem fazer as perguntas pessoalmente, super tranquilo. Então, a doutora Márcia Pinto perguntou por que somente se vacinam as bezerras e não se vacina a vaca adulta. Eu vi aqui no chat, agradeço a pergunta, é porque a vacina ela é viva atenuada. Então, na fêmea gestante, o que se espera de um animal de produção
uma vaca que ela fique o tempo inteiro gestante. A gente dá uma folga de no máximo 60 dias para o animal, que a gente espera, que o intervalo entre partos é de no máximo 12 meses, 13 meses no máximo. Então, durante a vida produtiva dessa vaca, ela vai estar o tempo inteiro praticamente gestante. Se a gente vacina o animal adulto, a chance da vacina induzir aborto é muito grande. Então, acaba que a recomendação é da vacinação somente da bezerra. E por a vacina ser viva atenuada, a proteção que ela vai induzir geralmente é uma proteção que tem estudos que mostram que vão durar entre 4 a 7 gestações daquela vaca. Então, praticamente durante a vida reprodutiva dela toda, ela estaria protegida contra a infecção. Então, por isso a vacinação é obrigatória só para o animal jovem. E o intervalo de vacinação é um animal entre 3 e 8 meses de idade. Enquanto a bezerra tem esse intervalo de idade, é que a gente faz a vacinação. Deixa eu fazer um comentário que eu esqueci de colocar na apresentação, é que Brucella é um agente nível de biossegurança 3. Então, a gente não consegue cultivar em laboratórios comuns. A gente tem poucos no Brasil hoje, eu acho que a última vez que eu olhei tinham 13 ou 14 laboratórios só nível de biossegurança 3, que poderiam, então, estar aptos a trabalhar com o isolamento do agente. Então, isso é uma das coisas também que dificulta o diagnóstico, sabe? Não ter laboratórios com esse nível de biossegurança. Desde 2022, a gente tem uma aqui na UF. Então, eu já tinha colocado à disposição do Túlio e de todos os colegas de vocês aí, que coloca à disposição de quem precisar da nossa infraestrutura para trabalhar com Bruxelas. E a gente também faz PCR, que aí não precisa de nível 3, a gente pode fazer no nível 2 mesmo. Ah, que legal. Elaine, você está acompanhando também as perguntas do chat, né? Eu esqueço, na verdade, que o chat é totalmente aberto. Se de qualquer coisa, se você quiser, pode ir até, se você se empolgar, pode ir até ir respondendo também. Então, a doutora Márcia perguntou também como saber se uma fazenda é livre de brucelose. A gente tem hoje um programa de certificação voluntária de propriedades. E, na verdade, em Minas Gerais não, no Brasil inteiro, desde o ano passado, desde setembro do ano passado, já seria obrigatório que toda propriedade que produzisse queijo Minas artesanal fosse livre. Como é que a gente faz para certificar que a propriedade é livre? Ela tem que passar por um processo dentro do órgão de defesa de cada estado, né, supervisionado pelo Ministério da Agricultura, em que se faz o teste do rebanho inteiro. A gente tem testes muito padronizados para a brucelose bovina. Diferente da população humana, são testes já reconhecidos e usados há mais de 100 anos, inclusive. Não, mais de 100 anos não, mas há quase 100 anos. Desde 1940, alguns testes são utilizados. Então, a gente faz, e quando você encontra 2 testes negativos do rebanho inteiro, com intervalo de no mínimo 6 meses entre os testes, se ele fez todo o processo de certificação dentro do órgão de defesa, essa propriedade pode ser considerada livre, ela recebe o certificado do órgão de defesa. Mas, no geral, as propriedades, inclusive que entregam leite para laticínio, né, quando você compra o leite lá na caixinha ou no saquinho, elas fazem um teste uma vez por ano para a brucelose e para a tuberculose bovina do rebanho inteiro, porque o programa de controle da brucelose ele é junto com o da tuberculose. As duas doenças a gente trabalha o controle delas muito próximos, apesar de que para a tuberculose bovina não tem vacina. Esse é o contrário da população humana, né? A gente tem vacina para tuberculose humana, não tem para brucelose humana, e o contrário para bovina. Deixa eu aproveitar, então, para fazer uma pergunta. Isso deve funcionar relativamente bem para propriedades grandes, né? E para grandes fabricantes, talvez, de derivados de leite. Mas não deve ser fácil fazer essa fiscalização em pequenos produtores, né? Eu estava conversando com o Túlio estava me contando que acho que teve algum trabalho, de repente até foi seu e eu não lembro, em que isolaram brucela em alguns produtores de queijo, não lembro se em Minas Gerais, não lembro os detalhes. Túlio. Foi o trabalho do Márcio. O Márcio é um pesquisador da Embrapa, contemporâneo aí da Elaine, acho que de UFMG, e que ele isolou em queijos artesanais e o trabalho dele continua. Ele não só fez de brucela, ele fez de coxiela, né, Elaine? Fez de outros agentes zoonóticos. Coxiela, quercínia, vários agentes zoonóticos com potencial de manipulação pelo que isso, Listeria, Staphylococcus aureus, vários agentes. O que acontece é isso mesmo, tem uma dificuldade muito grande. Só para vocês terem uma ideia, só em Minas Gerais a gente tem cerca de 300 mil propriedades de produção de bovino. E a média e a mediana de número de animais por propriedade é de 50. Então, são todas propriedades, a maioria pequena. E é muito complicado ter um órgão de defesa que vai ter aí em torno de 4 mil veterinários no estado inteiro
fazer a fiscalização de tudo isso. Então, é um desafio muito grande que a gente tem, sabe? Então, por isso que se institui a brucelose e a fiscalização ela é feita de maneira mais rigorosa para a vacinação. Então, a vacinação, a gente tem uma cobertura no estado, tem uma aluna minha de doutorado trabalhando com esses dados, de cerca de 80% das fêmeas vacinadas ao longo dos últimos 10 anos. E essa é a principal medida de controle. E uma coisa que a gente recomenda bastante é tomar cuidado com o consumo de produto de origem animal sem selo de inspeção. Porque quando você consome um queijo sem embalagem, sem selo de inspeção, você não tem nenhuma garantia de que os animais que deram origem àquele produto são saudáveis. E aí você pode ter riscos mesmo de junto com aquele produto, estar consumindo e estar se infectando com a bactéria, não só com a brucela, né, como o Túlio colocou aí, do trabalho do Márcio mostra, com diferentes outros agentes zoonóticos que causam doença também severa na população humana. Rodrigo, acho que tem uma pergunta no chat do Marcelo. Sim. Eu vou comentar, o Elaine, você me ajuda. O Marcelo falou, Não, você fica à vontade, ouvir da gestante. Eu acho que é melhor você comentar, você tem experiência. Não, mas então, olha assim, o gestante, 36 semanas, pré-natal, sem intercorrência, fez um exame e deu brucelose fracamente positivo. Não havia feito outro exame durante a gestação, mas o laboratório tem um exame de início do ano que antes de engravidar também tinha positivo. Também era positivo. O que eu vejo, assim, isso é uma discussão longa, eu já tive outras discussões em relação a isso. Antes dela engravidar, ela já tinha um exame positivo. Por que eu trouxe a Elaine aqui? Para a gente fazer esse network, né? Como a Tânia diz muito bem, a Tânia é especialista em aproximar pessoas, então, essa paciente poderia, lógico, numa oportunidade agora, um outro paciente desse mesmo perfil, ser encaminhado o material para a Elaine. O que a gente discute? Se o exame der positivo na população bovina, por exemplo, um animal bovino, você fez o exame de rosa bengala, que é um exame simples que a gente faz a campo. Deu positivo, qual é a conduta, Elaine, com esse animal? Esse animal vai para o abate, concorda comigo? Ou estou errado? Todo positivo ele é eutanasiado. Exatamente, ele vai ser eutanasiado e tal. Aí, lógico, no ser humano a gente fica nessa discussão. Não, o exame... Ele vai para o quê, hein? Ele vai para o quê? Ele é encaminhado para o abate. Mas na verdade, o que a gente faz... Não, essa carne ela tem o que a gente chama de aproveitamento condicional. Se ele não tiver lesão nenhuma, ele pode ser aproveitado em algumas condições. Às vezes com resfriamento primeiro, que vai, teoricamente, matar aquela bactéria, mas se tiver lesão na carcaça, vai para a graxaria, que é o que a gente fala. Vai para a produção de coisas que são embutidos, que tem um cozimento, ou vai para a ração animal. Se isso é encaminhado para um abate num serviço de inspeção, o destino daquele animal é um destino, vamos colocar assim, adequado do ponto de vista sanitário. O grande problema é quando se faz o diagnóstico muitas vezes e esse animal vai para o mercado que é clandestino, não é um mercado legalizado. Mas hoje a gente tem a seguinte conduta. Você desculpa até, Túlio, fazer esse parênteses. Não, eu queria que você fizesse isso mesmo. Se o animal ele dá positivo no rosa bengala, o proprietário ele pode solicitar o que a gente chama de contraprova. Ele faz um segundo teste, que é um teste confirmatório, que tem uma especificidade maior. Então, dá menos falso positivo. E aí que a gente usa hoje no Brasil um teste que a gente chama de 2-mercaptoetanol. Ou pode usar outros 2 testes, mas o principal que se usa é 2-mercapto. Se o animal é positivo no AT e positivo no 2-mercapto, ele é encaminhado para o abate. Isso é obrigatório. Então, como a gente também não tem uma política de indenização dos proprietários, às vezes acontece uma tentativa de driblar esse sistema, porque quando um proprietário ele tem um animal dele positivo, o prejuízo é só dele. Ele não divide-se esse prejuízo com ele. Então, acaba que existe uma resistência, muitas vezes, dos produtores rurais de aderir ao exame. Não quero fazer, porque se der positivo, sou eu que tenho que abater a minha vaca, o prejuízo é só meu. E muitas vezes de dar um destino para esse animal que não é um destino correto, esse animal positivo. Muitas vezes ele faz o exame e vende o animal. Então, complementando, exatamente, no caso dessa paciente, esse é o grande detalhe, né? A gente muitas vezes não tem disponível, os laboratórios, vamos dizer assim, conseguem fazer o exame de brucelose adequado. A gente faz ali uma soroaglutinação, muitas vezes alguns outros conseguem fazer exames melhores,
mas a gente teria que fazer uma contraprova. Mas eu falo que a gente tem que ver, no caso, a epidemiologia dessa paciente. Muitas vezes a pessoa não é veterinário, não tem contato nenhum com o animal, não tem... a epidemiologia fica um pouco fraca, mas eu falo o seguinte, o melhor, se eu tiver errado, você me corrige, Elaine e Glenda, o melhor mercado consumidor para o queijo Minas é o Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro, vocês compram queijo Minas 100% mais caro que o mineiro consome. Então, assim, todo mundo que produz queijo, quer artesanal, quer queijo com serviço de inspeção, o melhor destino é o Rio de Janeiro, porque o mercado consumidor é um dos melhores mercados consumidor, Rio de Janeiro e São Paulo. E Minas Gerais é a maior bacia leiteira do Brasil. Então, a gente produz não sei quantos milhões de litros de leite. E falando de bovino, Elaine, você tem se dado melhor do que eu. Quantos bovinos hoje aproximadamente a gente tem no Brasil? A gente tem em torno de quantos animais? Tem mais bovino que gente. A gente tem mais ou menos, hoje, 220 milhões de bovinos hoje no Brasil. Exatamente. Tem, então, tem mais bovino que gente. Então, é exatamente isso. Então, a gente tem que tentar estabelecer uma epidemiologia, mas a gente sabe que muitas vezes essa epidemiologia é muito fraca, e tentar fazer uma contraprova desse exame. Mas eu trato isso muito individualizado. O que eu recebo muito são de colegas que, em clínicas de reprodução assistida, a paciente chega lá com tentativas, né, inúmeras tentativas de engravidar e não consegue. Aí a médica da reprodução assistida, ela pede brucelose. O brucelose veio fracamente positivo. O que eu vou fazer? Na maioria das vezes, né, a gente teria que, vou fazer a contraprova, mas ela teve contato. A gente dá falso positivo com outras doenças e tudo. Lógico que o caminho mais adequado é fazer o PCR, mas a brucelose, como uma doença crônica, podendo dar artralgia, os veterinários que eu acompanhei, a Elaine sabe disso, que tiveram brucelose, eles muitas vezes têm uma manifestação muito mais tardia. Pacientes com espondilodicite, a gente não pode esquecer que é um diagnóstico de espondilodicite, um diagnóstico diferencial de brucelose. Então, veterinários já com artropatias que muitas vezes a gente não consegue mais resolver. Ele tem ali ele acha aquela dor no ombro dele, aquela bursite, em consequência da palpação de bovino. Mas você vai fazer o exame dele de brucelose, é positivo. Então, vamos ter uns somatórios ali, né? Então, a gente tem hoje, até na Fiocruz, um grupo de estudo, que é o DIT, está vinculado à ENSP, doenças infecciosas relacionadas ao trabalho, e o Roberto tem feito a pesquisa de brucelose, ele é um médico do trabalho, em Santa Catarina, a tese de doutorado dele, doenças infecciosas relacionadas ao trabalho, e o foco dele é mais a zoonose. Então, eu acho que a gente tem que conversar com essa gestante e falar com ela dos benefícios. Se a gente não tratar e ela vier a abortar, ou a gente não sabe, né, Elaine, os trabalhos são muito pobres em relação a isso, a questão do problema para o feto. Então, a gente não tem, assim, é quase que relato de caso, né? A brucelose em humanos, as complicações, né? E principalmente em relação ao feto, a gente não tem quase nada, nenhum relato. Se eu estiver errado, você me corrige. Então, conversar com a gestante e dividir essa angústia com ela. Eu recebi uma ligação recentemente de uma colega, porque a ginecologista acaba vendo e encaminha para o infecto. Aí ela, vamos dizer assim, o infecto vai resolver. Uma colega infectologista, uma gestante, já com um histórico de uma dificuldade de engravidar, veio com teste de brucelose positivo e eu falei, não, eu trataria, conversaria a responsabilidade ali, dividia a responsabilidade e a gente escolheria ali uma droga mais adequada para a gestante. Então, a gente sabe que na gestante a gente vai ter que usar a rifampicina, a doxiciclina que a gente não pode usar, e fica com aquele receio de usar o Bactrim, né, o sulfametoxazol com trimestoprim. Mas, pensando no que a brucelose pode, a gente vê as manifestações tardias da brucelose, a gente fica com medo, endocardite, problemas neurológicos e etc. Então, dividiria a responsabilidade e conversaria com ela na tentativa de tratar ela, propriamente dito. Beleza. Deixa eu fazer só uma consideração. Eu tenho quase certeza que a doxiciclina é considerada relativamente segura no primeiro trimestre. Então, só para
Eu li isso esse mês, assim, lendo sobre doxiciclina para alguma outra coisa. Então, acho que o primeiro trimestre doxiclina é considerado tranquilo para gestação. Eu também recebi... Recentemente, Rodrigo, saiu uma discussão no grupo sobre doxiciclina na gestação por causa de febre maculosa. Uhum. Exatamente, Tânia, foi essa discussão eu acompanhei. Não foi? Foi, exatamente. E aí, eu acho que foi a Cristiane colocou que era segura na gestação, e ela botou a referência lá. Exatamente. Ah, legal. Show de bola. Eu Exatamente. acho que eu li no Sanford, quando eu li. Tenho quase certeza. Eu vou procurar também. Qualquer coisa, se eu achar alguma coisa diferente disso, eu coloco lá também. Eu esqueço tudo, eu só me lembro do que está na medula. Beleza. Eu recebi mais 2 perguntas aqui, mas que acho que vieram direto para mim, então com uma mensagem direta aqui em vermelho. Então, a doutora Márcia também, aliás, Márcia, super obrigado aí pelas participações e pelas perguntas. Qual outro sintoma encontramos no bovino além do aborto e se não vale a pena vacinar a vaca seca? Então, vamos lá. No bovino, a gente pode ter problema articular, é que o aborto é o principal problema. E geralmente eu sempre recebo ligação, como o Túlio recebe das obstetras e ginecologistas por causa das gestantes, eu recebo quando tem uma propriedade com muito problema de aborto. Então, ele fechou lá a estação de monta e tem 10, 15%, 20% já vi de aborto na propriedade por conta de uma doença infecciosa, ele é suspeitando de brucela. Então, é o que a gente mais observa. Na primeira gestação pós-infecção, geralmente essa vaca vai abortar. Numa segunda gestação, dependendo do número de cotilédonos placentários que forem acometidos, ela pode ter um bezerro fraco. E depois, terceira, quarta gestação, ela pode nem ter mais o aborto acontecendo. Mas ela continua liberando brucela na descarga vaginal pós-parto, que fica até um mês depois do parto. Então, além desses problemas reprodutivos, o que a gente pode ter é o problema articular, que é bastante comum em alguns animais. Você vai ter principalmente de articulação de pata dianteira e de pata traseira, o que a gente mais vê. Mas é engraçado que em equinos a gente pode ter brucelose também, e aí quando eu falo equinos a gente pode pensar inclusive em mulas, em muares e asininos, eles vão ter um abscesso de cernelha. É muito comum na região da cernelha ali dos animais, na união das escápulas, a gente ter um problema de um abscesso geralmente causado por brucela. Que em algumas espécies você vai ter mais problema reprodutivo, em outras espécies mais articular. O equino quase não tem problema reprodutivo associado à brucela. Já tem relato na literatura, mas não é uma coisa muito comum. Então, esse seria, de longe, a principal manifestação clínica no bovino, o aborto mesmo. E aí você vai ter outras questões associadas no macho, você tem orquite e você pode ter problema articular. Mas ele falou bem, na população humana, as manifestações tardias são diferentes, assim. Endocardite, já vi caso de... Teve um outro dia, eu li um artigo falando de uma outra brucela que a gente não tem no Brasil, que é uma brucela associada a mamífero marinho, a cetáceos e baleias, causando uma síndrome neurológica na população, em 2 casos humanos, de pessoas que lidam com esses animais silvestres. Então, você pode ter abscesso de fígado, já vi abscesso de mediastino, diferentes manifestações, mas no bovino é bem reprodutivo os sinais clínicos. Elaine, eu só queria que você fizesse um comentário, você numa dessas aulas suas que eu sempre acompanho, é a questão que a gente teve agora a gente teve aquela migração, né, aquela grande migração de refugiados que teve na Europa, e a importação de produtos lácteos que eles trouxeram, muitas vezes ali do Oriente Médio, com o surto de brucelose que teve na Europa. Eu queria que você fizesse esse comentário. Verdade. Eu estava comentando isso com você outro dia, né? A gente tem um trabalho de um grupo da Alemanha que a gente acompanha, de Berlim, que trabalha no instituto que trabalha com segurança alimentar e seguridade alimentar, né? Pesquisando potenciais patógenos de origem animal, principalmente em produtos de origem, em bactérias zoonóticas em produtos de origem animal. E com a grande migração que teve por conta da guerra da Síria e agora na Ucrânia, cresceu os mercados, vamos colocar assim, mais de bairro em algumas regiões da Europa. E aí, nesses mercados, eles recolheram vários queijos que vinham clandestinamente da região, principalmente do Oriente Médio, onde a brucelose humana é muito, muito mais prevalente. Para vocês terem uma ideia,
em alguns países do Oriente Médio, a Arábia Saudita, por exemplo, você tem até 22% da população humana com anticorpo contra a brucela, 22% da população humana, porque lá eles têm melitenses, que é associada mais ao consumo de leite de cabra e de ovelha. Então, eles têm muito mais brucelose que a gente. Aí, fizeram esse estudo na Europa, especialmente na Alemanha, e viram uma prevalência muito grande de brucela nesses queijos que vêm, que também são feitos de leite cru, como o queijo tradicional francês também. Os queijos mais finos são todos feitos de leite cru. A questão é garantir que o produto, a matéria-prima que se usa nesse queijo não tem nenhum agente zoonótico, né? Mas você tem essas duas questões acontecendo na Europa mais recentemente. Uma explosão de casos de brucelose humana por Brucella canis, porque você tem muito mais hoje uma população de cães vivendo dentro de casa com as pessoas, e grande parte desses animais foram importados, principalmente do leste europeu, onde você tem uma concentração maior de canis, que criam cães de determinadas raças, e você tem essa explosão também com os imigrantes que vêm de países do Oriente Médio para a Europa, trazendo também com eles os produtores de animal que têm a doença. Você tem vários casos. Em alguns países da Europa, só para encerrar esse comentário, eles chamam a brucelose de doença do viajante, porque eles já eliminaram a doença da sua população bovina. Então, França não tem mais brucelose na população bovina, Alemanha não tem mais, e assim, a maioria dos países desenvolvidos não vão ter, Estados Unidos não tem, só tem na população silvestre. Quando eles acham casos humanos, geralmente são associados depois de uma viagem. Como também já foi o Dr. Marcos Vinícius, que o Túlio comentou lá do Emílio Ribas, ele já fez um diagnóstico de brucela melitense aqui no Brasil, de um caso humano, mas que veio, se eu não me engano, de alguém que veio da França. Da França, não, desculpa, do Oriente Médio, acho que foi da Síria ou do Líbano, não me recordo mais. Mas ele comentou sobre isso, que é um caso importado, né? Uma brucela melitense que veio com um paciente que veio de outro país. É assim que eles também relatam hoje. Nos Estados Unidos, é principalmente associado com viagens ao México. Eles relatam na volta da viagem ao México, geralmente um caso de brucelose humana associado ao consumo de queijo na região. E só complementando, se eu não me engano, né, Elaine, o Brasil é o segundo maior mercado pet do mundo. Então, gente, assim, é o segundo maior mercado pet do mundo, disparado. Então, assim, a gente não ultrapassou ainda, eu acho que se eu não me engano, acho que o primeiro é os Estados Unidos, se eu não me engano, e o Brasil é o segundo maior mercado pet do mundo. Então, assim, isso é uma coisa que a gente vai ter que discutir posteriormente, essa questão da Brucella canis, porque eu acho que mais cedo ou mais tarde ela vai estar entrando num país, se não ouso dizer que ela já está aí, né? Mas eu acho que mais cedo ou mais tarde... A gente já tem casos, sim, Túlio. Então, na população canina, a gente já diagnosticou casos. E eu vou dizer que em animais de raça, então quem compra cães de canis tem muito mais chance de ter, porque esses animais são reproduzidos de maneira intensa. Exatamente. Lulu da Pomerânia, né? Vamos dizer assim. Então, Pomerânia, você tem uma exatamente. matriz, você quer que o animal se reproduza de maneira intensa. Então, eles têm muito mais uma pressão de reprodução que acaba fazendo com que você compre reprodutores e você acaba trazendo a doença para dentro. Eu já diagnostiquei num canil de pastor alemão, há uns anos atrás. Exatamente. Importou, inclusive, de outro país, um país da Europa. E geralmente do leste europeu, né? Da República Tcheca, porque os cães, muitas vezes, esses cães, só fazendo um comentário, são cães destinados ao trabalho, né? Que a gente fala que é aquela prova do triatlon de Canchu, que a gente chama Schutzhund, né? Que são os animais do leste europeu, geralmente são animais de qualidade, que são destinados ao trabalho. Então, vou dizer assim, resumindo, são animais muitas vezes que são usados no cotidiano para, por exemplo, treinar animais para farejar explosivo no aeroporto, animais que são treinados para poder usar no rastreio de entorpecentes, etc., que são canis, eles são grandes, vamos dizer, centros de reprodução de animais, principalmente cães pastores aí, no leste europeu, aquela região ali. Então, assim, acaba que nessa reprodução, os animais de grande valor econômico, né? Então, se esses animais vêm para cá, numa reprodução assim desenfreada, vem trazendo, e muitas vezes a gente relata nos canis, eles falam, poxa, importei um animal do leste europeu, República Tcheca, etc., Romênia, e o animal a fêmea não emprenha, está tendo abortamento, o macho também com seus problemas, que até a brucelose acaba que no macho, né, acaba causando orquipedidimite, o animal fica... No homem também, gente, só lembrando que eu tive colegas veterinários que
tiveram orquiepididimite por causa da brucelose e ficaram com azospermia. Então, no homem que muitas vezes a gente investigar azospermia ou casos de orquiepididimite que não tem resolução, podemos investigar a brucelose, que é um dos sintomas, muitas vezes, que acontece no homem. Ficaram com o quê, hein, Túlio? Perdão, Tânia. Faz a pergunta de novo que eu não escutei, perdão. Esse caso, as pessoas ficaram com o quê? Não, é que eu estou surda, agora eu sou surda também. Não, nesses casos, eu tive um colega veterinário que ele, da mesma região, eu falo que ele teve uma orquite, e teve uma orquiepididimite, e ele ficou aquilo, não observou. E ele já tinha, como assim, ele já era pai, e depois tentando ali, na esposa tentando engravidar novamente, não conseguia, mas aí ele acabou fazendo um espermograma e ele, como veterinário, o esperma, ele teve uma azospermia. Então, a gente conversando, eu falei, poxa, aquilo que você teve, será que não foi uma brucelose? Aí não, Túlio, eu tenho certeza que foi, porque quando eu comecei com os sintomas, o que o veterinário muitas vezes faz? A Elaine pode me corrigir. Ele fica com medo, ele sabe que ele negligencia ali os EPIs, e muitas vezes ele vai lá e faz o rosa bengala nele. Ele faz no bovino, em vez de fazer no bovino, ele faz nele. Aí ele fala, poxa, estou positivo, vou ter que procurar um médico para poder me tratar. E como é essa minha proximidade com a veterinária, esses colegas acabam me ligando. E ele fala, por que aconteceu? Não, meu rosa bengala veio positivo, eu tive febre, mas melhorei. Ele negligencia os sintomas. E acaba que muitas vezes, mais tarde, quando 1 ano, 2 anos depois que ele teve contato com aquele animal com brucela, dos sintomas, ele começa a ter outras sintomatologias e ele começa a preocupar com aquilo. Então, no homem com uma orquiepididimite ou com um homem com azospermia e que tem esse contato próximo com essa questão animal, eu acho que vale a pena investigar a brucelose também. Não sei se eu estou errado, o que você acha, Elaine? Não, eu concordo, Túlio. E eu só queria complementar uma coisa, que no caso da brucelose canina tem um agravante, porque quando a gente fala da brucelose bovina, a principal forma de excreção de brucela para o bovino é na descarga vaginal pós-parto no aborto. Aquele aborto, eu costumo dizer que é uma sopa de brucela. Agora, quando a gente pensa em brucela canis, tem na urina também. E pensando que esses animais, às vezes, dormem na cama, né? A gente tem uma humanização muito grande dos cães hoje em dia, dos pets em geral. Então, num contato muito íntimo com a população humana, se aumenta as ações de transmissão. E ele ainda pode liberar a brucela na urina, que as outras espécies não fazem. Só o cão que tem liberação intermitente de brucela na urina. Ô, Rodrigo, você fez essa pergunta aqui do Marcelo Schimmer? Qual? Da gestante? Onde e como eu poderia encaminhar essa gestante? Já está no final da gravidez e é assintomática. Marcelo, pega meu contato. Eu tenho um ambulatório lá, estou engateando ainda, eu estou atendendo em Juiz de Fora, na Universidade Federal de Juiz de Fora. Lá eu conto com a ajuda da Glenda e muitas vezes perturba a Elaine. Eu não sei se ela tem essa disponibilidade. Então, se ela puder, eu vou passar o meu contato para você, ela encaminhar no ambulatório lá da faculdade. Eu sou docente lá agora, felizmente, e eu tenho um ambulatório de infectologia que eu estou engateando com algumas questões de zoonose. Nós somos uma universidade ainda pequena, mas estamos tentando organizar lá um ambulatório de zoonose para tentar acompanhar esses casos. Então, você pega o meu contato e a gente tenta organizar o atendimento dessas estantes, se ela puder, é lógico. Porque hoje no Rio, eu conseguia fazer isso na Fiocruz, de vez em quando, ali, atender alguns casos, mas infelizmente eu não estou mais no Rio, mas se Deus quiser, daqui talvez 2 anos eu volte, e a gente tentar organizar isso, eu acho que vale a pena. Então, eu falo que o Emílio Ribas tem um ambulatório de zoonose, e no Rio a gente tem instituições aí de referência, o FJ, o ERJ, o UF, Gafrey e a Fiocruz. Eu acho que estava na hora também da gente ter pelo menos um lugar que a gente já tem, né, a Elba, que veio a questão da febre maculosa,
o ambulatório do DFA, de doença febril aguda, mas acho que o Rio cabia, uma queixa, o Rio cabe um ambulatório de zoonose, até para a gente poder dar diagnóstico dessas patologias. Sensacional. Mas eu acho que a gestante está com 36 semanas, acho que vai ser meio difícil essa ida agora, né? Obrigado, Túlio, obrigado. Assim, eu vou tentar falar com essa paciente, não é minha direto, mas foram me procurar para falar sobre esse caso, eu realmente não sabia o que orientar e nem aonde encaminhar aqui no Rio, mas eu vou tentar falar com o médico que cuida dela e vou dar essa informação. Já peguei o seu telefone aqui no chat. Obrigado. Beleza. Gente, que clube de infecto bom. Eu gostei muito desse também. Nossa, muito interessante. Alguém quer fazer mais alguma pergunta ou comentário? Olha, se não tivermos então mais perguntas, a gente está se aproximando aqui das 10 horas da noite. Eu queria agradecer muito ao Túlio que conversou comigo e propôs esse clube de infecto, né? A gente já tinha conversado sobre isso e aí depois eu acabei procurando por ele para fazer agora. Sensacional. E também agradecer bastante a disponibilidade e a apresentação da doutora Elaine, que fez uma apresentação sensacional e, olha, foi um dos clubes de infecto que teve mais coisas, assim, surpreendentes, assim, para mim. Muito, muito obrigado mesmo. Eu também quero agradecer, porque eu aprendi um monte. Rodrigo e Tânia, eu agradecer a oportunidade de vocês, a Elaine sempre solista nas minhas solicitações, né? E o que foi a intenção? A intenção é a gente falar que a brucelose existe. Mesmo a Elaine comentando que na França é encarada como uma doença de viajante, a gente tem ainda centros de referência de pesquisa de brucelose na França. Então, quer dizer, continuam pesquisando lá, mesmo sendo uma doença, o rebanho bovino deles é muito menor do que o nosso, né? O mercado pet nosso é maior do que o deles. E eles têm lá centros de referências em pesquisas de brucela. Então, a intenção foi que o infectologista, eu falo que é o mais que está mais ligado a essas doenças, a gente discute, é o que tem a melhor relação com as outras profissões. A veterinária, eu acho que é muito próxima, a biologia, etc. A gente consegue dialogar de uma maneira muito, muito boa. O infecto tem esse diferencial. Então, a intenção foi essa, lembrar que a brucelose existe e a gente tentar dar diagnóstico, porque quando eu comecei a dar o diagnóstico e pedir socorro para a Elaine, eu estava numa cidade muito pequena, na fronteira Rio-Minas, e vários casos acontecendo. Eu falei, gente, isso está acontecendo em outras partes do Brasil e a gente não está sabendo. Então, eu estava ali isolado, procurando, fazendo exame e correndo atrás, as pessoas começaram a encaminhar, e eu tive ali talvez uns 10 casos de brucelose numa região pequena, uma cidade com 6 mil habitantes e uma outra cidade com 40 mil do lado. Então, assim, lógico que a questão do agro estava muito inserida ali, mas uma cidade que tem um potencial turístico muito grande, que as pessoas vão do Rio de Janeiro para lá para passear para uma série de atrações turísticas. Então, essas pessoas também estão incluídas aí na questão do viajante, né? Então, podem ter contato com a doença e manifestar depois. Então, a intenção mesmo dessa aproximação com a Elaine é que o laboratório dela ela tem essa estrutura que possa auxiliar a gente no diagnóstico e a gente lembrar que a brucelose está aí e temos que aprender bastante ainda. Beleza. Vou só aproveitar, então, bem rapidinho, já que você falou em medicina do viajante, para convidar a todos para o Congresso Infecto Rio no ano que vem, em agosto, e que o Congresso Infecto Rio vai ser feito junto com o Congresso Latino-Americano de Medicina do Viajante. Então, quem sabe a gente não consegue colocar esse tema também lá
no nosso congresso regional, ia ser muito bacana. A gente está fazendo um evento bem legal, bem diferenciado, bem maior do que os últimos congressos, então convido a todos para não perderem o congresso, que vai ser muito bacana. Está dando muito trabalho, mas vai ser muito bacana. E, de novo, agradecer, então, a todo mundo, a presença de todo mundo ficar aqui até essa hora. Muito obrigado. O Clube de Infecto tem sido um sucesso aí com a paciência e a animação de todos vocês. Muito obrigado. Túlio, meu noivo. Obrigado, Tânia, pela sua Olha meu disponibilidade. coraçãozinho. Obrigado a todos, obrigado, Rodrigo, meu afilhado. E Beleza, é isso aí, padrinho. eu acho que esse congresso do ano que vem vai ser um sucesso, se Deus quiser. Beleza. Gente, então, muito obrigado a todos. Uma boa noite. Vou interromper aqui a gravação, então, e fechar a sala. Muito obrigado, gente. Obrigado mesmo. Uma boa noite.